Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 19 de novembro, celebramos São Roque Gonzales e seus companheiros mártires. Roque Gonzales nasceu em Assunção, no Paraguai, no ano de 1576. Seus pais eram espanhóis, era uma família nobre que deu uma educação excelente em todos os aspectos, inclusive no aspecto espiritual, para São Roque. Ele, desde jovem, desde pelo menos os 15 anos de idade, ele se decidiu já a viver a vida sacerdotal. Ele, quando criança, foi enviado para estudar no colégio dos padres jesuítas, que então tinham acabado de chegar ao Paraguai. Ele foi muito influenciado pela educação recebida pelos jesuítas, daí certamente surgiu o desejo de se tornar padre. Já desde essa época do colégio, ele se destacava muito, seja pela inteligência, seja pelas virtudes e pela piedade. Ele também desenvolveu, desde a infância e a juventude, uma grande sensibilidade para com a situação dos índios, especialmente dos índios Guarani, que eram aqueles que eram mais conhecidos dele. Por conta da exploração que eles sofriam e tudo mais, ele tinha uma grande compaixão pelos índios e um desejo de evangelizá-los. Isso ficou guardado no coração dele sempre. Aos 24 anos de idade, ele foi ordenado sacerdote, padre diocesano. Depois de alguns anos vivendo no seminário, ele aproveitou que um bispo de Buenos Aires estava visitando ali o local e esse bispo fez a ordenação dele, porque nessa época não havia um bispo ali na cidade de Assunção. Logo que ele foi ordenado padre, ele se dedicou a evangelizar os índios que viviam na Serra de Maracaju, que ficava na região norte da cidade de Assunção, e desenvolveu um trabalho muito bom, muito eficaz na evangelização e também na proteção dos índios diante de ameaças externas, dos interesses dos exploradores, etc. Ele chegou a ser nomeado pároco da Catedral de Assunção, porque ele era muito bem visto pelo clero, pelo povo em geral. Havia, inclusive, a programação de que, depois de um tempo como pároco da catedral, ele se tornasse vigário-geral da diocese, mas aquilo não confirmava o que ele sentia como apelo de Deus na sua alma. Ele queria realmente voltar a evangelizar os índios, se dedicar totalmente a eles. Então ele tomou a decisão de se tornar um padre jesuíta. Isso aconteceu quando ele tinha 33 anos de idade. Ele começou no noviciado e, ainda como noviço jesuíta, ele foi enviado em missão junto a um padre chamado Vicente Griffe. Os dois foram até os índios chamados Guairacurus, do Chaco, que eram conhecidos por serem índios muito violentos, que frequentemente faziam saques e ataques muito violentos à cidade de Assunção. Então foi uma missão muito desafiadora, mas eles conseguiram um grande sucesso. Em primeiro lugar, São Roque Gonzales se preocupou em aprender agricultura, a trabalhar na lavoura, e aos poucos ele foi se tornando realmente um expert nisso tudo. Passou a ensinar aos índios técnicas de agricultura, de construção, e com isso os índios foram se apegando a ele, ele foi conquistando a confiança dos índios, e os índios foram se pacificando realmente. Eles perceberam que era possível ganhar a vida com aqueles ensinamentos. Se abriram também à evangelização, muitos aceitaram ser batizados, foram evangelizados, passaram a ter uma vida verdadeiramente cristã, e a partir daí São Roque, depois já como um jesuíta que fez os votos, que se consagrou, ele foi enviado para vários lugares fazendo missão. Ele, em 1611, foi enviado para uma missão jesuíta chamada Missão de Santo Inácio, que acontecia em Iguaçu, também no Paraguai. Ali havia uma redução jesuíta, os índios viviam uma vida comunitária, onde eles tinham o necessário para a subsistência, onde eles estavam mais protegidos dos riscos e das explorações dos colonizadores. Então, ele viveu um tempo ali naquela redução, foi um momento de evangelização muito forte. Depois ele fundou outras reduções, não só no Paraguai, mas na Argentina, no Uruguai e também no Brasil, mais especificamente onde hoje fica o Rio Grande do Sul. Chegou inclusive a evangelizar uma parte da Bolívia.
Isso com vários companheiros que o ajudavam na missão. Quando ele estava no Rio Grande do Sul, os seus companheiros de missão eram os padres Afonso Rodrigues e João de Castilho, ambos jesuítas como ele. E o martírio de Roque Gonzales aconteceu exatamente quando ele estava no Rio Grande do Sul, na redução de Caaró. Ele já havia construído uma capela junto com os índios, estava construindo o campanário, ou seja, uma torre com o sino da igreja, quando alguns índios que tinham sido instigados e provavelmente pagos por exploradores espanhóis, eles atacaram aquela redução, e isso já estava acontecendo em vários lugares. Os exploradores espanhóis não estavam satisfeitos com o trabalho dos jesuítas, porque os jesuítas protegiam os índios, davam meios para que os índios não dependessem dos exploradores espanhóis. Então esses exploradores passaram a mobilizar certas tribos que eram mais violentas a atacar e destruir as missões jesuítas. E isso aconteceu nessa redução onde Roque Gonzales estava, e de fato os índios atacaram. Nesse ataque foram mortos, além de várias outras pessoas, os padres Roque Gonzales e Afonso Rodrigues. Foram atacados de forma muito brutal pelos índios. Desse martírio foram testemunhas 53 pessoas que relatam que os índios foram tão agressivos no ataque ao padre Roque Gonzales que eles literalmente arrancaram o coração do corpo dele. E enquanto isso acontecia, essas 53 pessoas testemunham que ouviram uma voz, como se fosse realmente a do padre Roque Gonzales, que dizia: "Matastes a quem tanto vos amava, matastes meu corpo, mas minha alma está no céu." Um verdadeiro milagre, um sinal do céu. E os índios que atacaram e mataram o padre Roque Gonzales ficaram ainda mais furiosos diante dessa voz e decidiram queimar o coração dele. Mas esse coração milagrosamente não se consumiu. Ele até hoje é guardado intacto no colégio dos padres jesuítas na cidade de Assunção, no Paraguai. No fim das contas, o padre Roque Gonzales teve também o seu corpo queimado, mas ele morreu mesmo com uma flechada. Perto dali foi martirizado também o padre João de Castilho, que nesse momento estava na missão chamada de São Nicolau, mas recebeu ataque também de índios mobilizados por exploradores espanhóis e acabou também sendo cruelmente assassinado. Os três padres, o padre Roque Gonzales, o padre Afonso Rodrigues, o padre João de Castilho, todos jesuítas, foram canonizados no dia 16 de maio de 1988 pelo Papa São João Paulo II, durante uma visita que ele fez à cidade de Assunção, no Paraguai. Nos inspiremos na coragem, na ousadia, no desejo de evangelizar desses padres mártires que nós celebramos hoje. Imitemos, por exemplo, São Roque Gonzales no seu desejo de evangelizar e de conviver com aqueles que estavam numa situação mais vulnerável no contexto em que ele vivia. O amor que ele tinha pelos índios que eram explorados, o ardor que ele tinha na evangelização, por aprender a agricultura, por alfabetizar os índios, ensinar técnicas de lavoura e evangelizar, trabalhar pela salvação das almas. Que o testemunho dos santos mártires e sacerdotes de hoje nos inspirem a também evangelizar, a também fazer da nossa vida um dom para aqueles especialmente que mais sofrem nos nossos dias. São Roque Gonzales e companheiros mártires, rogai por nós.